Amém. Pessoal, continuando nosso estudo de livro de Zacarias, capítulo 8, é um livro, um capítulo, que fala muito sobre a justiça de Deus, a verdade, a bênção e a alegria do Senhor, É um chamado à nossa fidelidade, em resposta àquilo que Deus faz por nós, a graça de Deus, que é imerecida. Então tem a ver com um pouco do que estamos vivendo aqui na nossa igreja também. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então temos aqui o primeiro grande trecho, de Zacarias, capítulo 8, que fala sobre essa restauração de Jerusalém. Se fôssemos seguir a linha que começamos desde o início, fica muito evidente as três principais mensagens aqui. Uma da restauração literal de Jerusalém, que havia sido dominada, a restauração literal de Jerusalém. Outra, a restauração por meio de Jesus Cristo, que ele fala que Jerusalém chamar-se-ia a cidade da verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, a restauração final na volta de Cristo. Mas, como eu não estou seguindo mais essa linha, até por uma questão que me foi dito, que está ficando muito difícil compreender, acompanhar, eu vou trazer algumas observações aqui. A primeira é que, então tem essas três linhas, a histórica, a messiânica e a futura, de Apocalipse. Mas vou trazer uma aplicação mais pessoal aqui para nós. A primeira é que o texto diz, no verso 2, que Deus é o Senhor dos Exércitos e zela por Sião com grande zelo, com grande indignação. Então a primeira coisa que eu queria trazer hoje aqui nessa escola bíblica é que Deus é o Senhor dos Exércitos, ou seja, nós estamos constantemente, eu acho que todos os membros dessa igreja já perceberam isso, a gente não tem descanso. A gente sai de uma batalha entre outra, sai de uma batalha entre outra, constantemente diante de batalhas. E a impressão que dá é que as batalhas elas vão ganhando cada vez mais intensidade, mais corpo, mais elementos, e vão meio que tentando realmente destruir o povo de Deus. Mas a primeira parte do texto aqui vai dizer que Deus, ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, ele é o Senhor das batalhas. É ele quem tem o controle de tudo, todos os conflitos ele pode determinar. E aqui ele diz que zela pelo seu povo, zela por Sião com grande indignação. Então, nós louvamos isso hoje, fez parte do nosso louvor, que nós tenhamos essa confiança no Senhor. É difícil manter a fé quando se está diante de muitos ataques. Eu lembro aos irmãos que Elias, mesmo depois de ter vencido os profetas, não,
mesmo depois de ter vencido os profetas de Baal, com a ameaça de Jezabel, ele ficou intimidado e fugiu, com medo, muito medo. Então é normal sentir medo. Eu sinto medo diante das ameaças que tenho recebido. Por quê? Porque são pessoas muito mais poderosas do que nós, mas não mais poderosas do que o nosso Senhor. Então há um medo enorme, carnalmente, e espiritualmente há uma confiança de que todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem, ainda que nós não entendamos. E aqui nessa restauração ele diz, né? Voltarei e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. O povo de Deus, ele habita, convive, ele exala a verdade. Tem muita gente que discute, né? Eu fico vendo alguns amigos meus ficam discutindo filosofias, né? O que é a verdade? Como encontrar a verdade? E tal, e discussões filosóficas que não tem nada a ver, coisas sobre futebol, por exemplo, os exemplos que são usados. É verdade que o juiz rouba para certo time no futebol? Aí um vai dizer sim, o outro vai dizer não, porque cada um tem a sua própria verdade. Filosofias que são absolutamente tolas, porque a verdade é Jesus Cristo. O fato de, em qualquer evento, uma pessoa ter uma percepção e outra pessoa ter outra percepção, não quer dizer que essas percepções sejam a verdade. Existe uma única verdade. E é possível nós estarmos errados quando não reconhecemos Jesus Cristo em todos os eventos que acontecem na humanidade. Aqui ele está dizendo que vai habitar no meio do seu povo. Vai habitar no meio do seu povo. É claro que é uma promessa à vinda do próprio Jesus Cristo, óbvio. Mas também que o Senhor habita em nosso meio. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então o Senhor Jesus está presente em nosso meio agora. Por isso também a importância de orarmos na igreja. Aproveitar a fé do irmão, no momento de fraqueza, colocarmos as nossas angústias diante do Senhor. E nesse trecho tem acho que a grande promessa aqui, que é muito curioso, que ele fala sobre os velhos e velhas, pessoas de idade caminhando pelas ruas, e uma rua cercada de crianças brincando. Então isso é um sinal, crianças brincando nas ruas e idosos andando por aí à vontade, é um sinal de um local de fato abençoado. Faz parte, né? Fica muito evidente. Nós vivemos numa sociedade hoje que isso praticamente acabou. Os pais não se sentem seguros de deixar as crianças brincando nas ruas e os idosos muito menos. Por quê? Você vê aí, recentemente eu vi vídeos, né, em Copacabana, arrastão nas ruas, pessoas agredindo idosos. Os idosos não têm a segurança de andarem livremente, com a sua debilidade, andando com seus cajados, e as crianças não têm a liberdade de brincarem em paz nas ruas. Não tem. Hoje em dia, se você encontrar crianças brincando nas ruas, você vai encontrar adultos vigiando essas crianças brincando nas ruas. Não tem mais a tranquilidade. Isso é um sinal de que a nossa sociedade caminha sem Deus. Cada vez mais a sociedade caminha sem Deus. Porque se caminhasse com Deus, as crianças estariam brincando livremente na rua, que é algo agradável. E o texto diz aqui que isso é maravilhoso aos olhos do povo, ou seja, terem crianças brincando na rua é algo maravilhoso para as pessoas, e é de fato, e é maravilhoso para Deus. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre esses 8 versículos? E aí ele diz, né, no verso 7,
Eis que o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então o povo de Deus está em todo o canto da terra, né? Tanto ao Oriente quanto ao Ocidente. Não somente em Israel, não somente um povo específico, dentre todas as nações. O segundo grande bloco, assim, temático que eu vou abordar aqui, vai do verso 9 ao 13, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então, esse trecho, né? O Senhor Deus está incentivando o seu povo a se esforçar. Ou seja, ele está dizendo, olha, vai voltar o período de paz. Vocês estão agora num período de conflito. Vocês estão agora onde não há paz. Os povos foram incitados, estão todos uns contra os outros. Mas isso vai passar. E se vai passar, esforcem-se. Que vocês tenham as mãos fortes, né? Para o trabalho. Esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes as palavras da boca dos profetas. Então, nós que somos o povo de Deus e que ouvimos a palavra de Deus da boca dos profetas, né? Quando nós estamos lendo Zacarias, nós estamos lendo as palavras proferidas pela boca do profeta. Nós precisamos nos esforçar. Ou seja, Deus reconhece que há uma inclinação natural para nós deixarmos de nos esforçar de fazer o que é certo, mediante um ambiente de hostilidade. É ou não é? Está dizendo que os povos foram incitados uns contra os outros, mas está falando, olha, se esforce. Há de suceder, ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então, hoje, talvez a nossa igreja, a obra que nós fazemos aqui, seja verdadeiramente vista como... Amém. Então, como eu estava dizendo, né, hoje, talvez a nossa igreja, o trabalho que nós fazemos, inclusive desde que a nossa igreja ganhou uma certa proporção online, né, as pessoas passaram a assistir às pregações, o número de pessoas assistindo outras pregações antigas quintuplicou, né? Então, desde que isso ocorreu, talvez as pessoas enxerguem a nossa igreja como de fato uma maldição. Quando eu mandei um vídeo, não sei se o irmão Zé Renato chegou a ver, mandei um vídeo de uma igreja batista. Não era a igreja qualquer, não, é a igreja batista. Em que a pessoa que está filmando, ela se filma. Ela está num bar, está ouvindo funk, num bar, e a pessoa vai andando. E eu pensando, por que eu estou recebendo esse vídeo? A pessoa vai andando, como uma boate mesmo, com luzes piscando, funk rolando,
barman atendendo, ele vai andando, ele vai passando, aí tem mesas de sinuca, passando ali naquele ambiente, ele vai passando, vai passando. Quando ele chega na frente, as pessoas tudo com roupa de noitada, com vestidos curtos. Quando chega na frente, ele mostra, não era um bar, era uma igreja batista. É um bar, é uma igreja batista divide espaço com bar. A igreja batista divide espaço com bar. A descrição. Eu li lá no negócio, né? É que divide espaço com bar. Então é um bar, mas a igreja seria outra coisa. Fica os dois juntos. Pois é. Ou, por exemplo, quando está tendo culto, não está tendo bar. Não sei como é que funciona perfeitamente, mas o que foi dito é que divide espaço. Ou seja, seja lá o que for isso, uma igreja junta, ou vamos supor, eles não vão tirar as mesas de sinuca para fazer culto, né? Eu não sei porquê, não sei se tem outro espaço, mas o nome está bem em cima. Está bem em cima dele, sai da porta, está o nome da igreja batista ali. Sim. Mas o espaço é definido. A placa está em cima do que seria o bar, né? É melhor intervir aqui. Enfim. Ou seja, uma igreja como a nossa, ela é de fato ofensiva. Né? Ela acaba sendo... As pessoas enxergam como maldição, porque a gente aceitaria uma situação dessa? Em hipótese nenhuma. A chance de termos um bar, uma música funk aqui, é zero. Zero. Não importa se vai trazer mais gente, se vai lotar isso aqui, vai multiplicar por 100. Não importa. A palavra de Deus, ela é incorruptível. A gente não aceitaria jamais isso. Então, por mais que possa parecer como maldição para essas outras igrejas, na verdade, é bênção. É isso que o texto está falando. Ele disse, né? Assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então a gente tem que pregar, sim, a palavra da verdade. A gente tem que se esforçar, sim, mesmo diante de todos os ataques, porque a pregação da palavra da verdade, que é o Senhor, né? Jerusalém será conhecida como a cidade da verdade. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Essa pregação tem o poder de servir de bênção e salvar a estes que vivem nesse mundo totalmente... Nem sei dizer exatamente o que seria isso. Posso avançar para o próximo? Alguém quer acrescentar? Não. Então o próximo trecho agora são os próximos 3 versículos do 4 versículos do 14 ao 17. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Então, olha o que nós devemos fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo que odeia quem pensa mal contra o seu irmão e quem ama o juramento falso. E, de fato, é algo odioso. E aí ele diz que Deus pensou em fazer o mal porque os pais do povo de Deus provocaram Deus a ira. E nossa geração é uma geração em que nossos pais, de fato, muitos, né, não todos, mas muitos, são pais que não tiveram um compromisso com a verdade. E isso traz consequência para nós, mas
o Senhor está dizendo: da mesma forma, assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, não temais. Então, da mesma forma como os erros dos pais têm o poder de serem manifestos nos filhos, também a ação correta dos filhos tem o poder de trazer a bênção de Deus e fazer o bem ao povo de Deus, desde que o povo não tema e se comprometa em falar a verdade. E é isso que nós estamos tentando fazer: falar a verdade, pregar a verdade e não pensar o mal entre os irmãos. Especialmente, eu vou destacar aqui, não amar o juramento falso. Boa parte dos problemas que tenho hoje são advindos de falsa acusação. Essas falsas acusações têm o poder de destruir uma família, destruir uma igreja e assim sucessivamente. Por isso o Senhor Deus está dizendo que odeia. Continuando. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscarem em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, é uma mensagem, é um incentivo à fé, um incentivo a continuar, a pregar a palavra, a ser fiel à palavra e a fazer as coisas que têm que ser feitas. Ou seja, tem que jejuar, jejue, tem que pregar, pregue, tem que celebrar com a igreja, celebre. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, também vivemos momentos de alegria. Temos casamento, temos aniversários. Então a gente vai fazer tudo. Vamos pregar a verdade, vamos celebrar com os irmãos, vamos sofrer o que tiver que sofrer, vamos caminhar e vamos permitir que Deus haja em nosso meio, sendo fiéis à verdade, odiando o falso juramento. E com isso, aqueles que estão ao nosso redor, em algum momento, poderão perceber e falar a mesma coisa: temos ouvido que Deus está convosco. Temos ouvido que Deus está convosco. É muito fácil, e talvez seja por isso que a gente não tenha descanso. É muito fácil você, com a vida em ordem, com as suas finanças perfeitas, com a saúde perfeita, com um casamento bem sucedido, com tudo do bom e do melhor, você dar bom testemunho, você ser ouvido pelas pessoas. Difícil é quando tudo parece o caos, quando a vida financeira está difícil, quando as situações nos atropelam, quando a gente não consegue enxergar o que fazer. Difícil é nesse momento ter a fidelidade com a palavra de Deus e dar o bom testemunho. Mas fazer isso permitirá no futuro, quando as crianças estiverem brincando na rua, quando os idosos estiverem livremente caminhando no meio do seu povo, permitirá que os outros reconheçam: não, com certeza, verdadeiramente,
Deus está convosco. Porque passaram por tudo isso. Sofreram o que tinham que sofrer. Conforme o próprio apóstolo Paulo diz, eu não lembro como ele diz, mas ele fala se aflições, se prisões, não fala isso? Um negócio desse? Tiver que sofrer o que tiver que sofrer, a gente tem que sofrer. É difícil, mas não podemos perder a fidelidade com a palavra de Deus. O capítulo 8 de Zacarias é um capítulo, após a explicação que ele dá no capítulo 7, daquilo que agrada ou não a Deus, é um incentivo a fazer o que é correto, mesmo em momentos difíceis. A ser fiel com a palavra de Deus, fiel com a verdade. A odiar o falso testemunho, a não querer o mal do seu irmão em Cristo. E aí, irmão é da igreja aqui, né? Entre nós, enfim. E a servir de bom testemunho também, pregando a palavra de Deus, apesar dos momentos de dificuldade. Então, como destaque, eu vou voltar ao versículo 9, que diz, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto e a terra a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, estamos encerrados. Zacarias capítulo 8, nosso